instituição criada por Deus no Éden. O Mais Família reconhece esse princípio e vem para orientá-lo a valorizar o que Deus instituiu. Está a começar o programa Mais Família. Família amiga da 93.9, seja bem-vinda a mais uma edição do programa Mais Família. Para muitos ouvintes, este já é um programa que faz parte das suas agendas. Então é para esses ouvintes que a equipa Mais Família quer deixar esta mensagem. Apesar de todos os conflitos que existem no mundo, saiba que o nosso Deus deseja que a paz reine em seu coração e em sua casa. Assim sendo, fique longe do mal, faça o bem e busque a paz. Jesus Cristo é o príncipe da paz, busque-o em família. Deixe que ele esteja no centro do seu lar, reinando e a ajudá-lo a resolver todos os problemas. Então, esta é a mensagem que a equipa do Mais Família preparou para si, querido ouvinte, que está sempre ali do outro lado, sempre atento aos nossos temas, sempre atento àquilo que tem passado no programa, e acreditamos que já esteja a praticar também, porque não vale só ouvir e não pôr em prática. Hoje falaremos de um tema muito bom, que a família precisa cultivar e ter como costume ou como hábito. Falaremos do culto familiar. Em sua casa, como é que tem sido? Você vai dizer, mas eu não vou à igreja, mas precisa ter um momento para Deus. Precisa ter um dia para Deus. Então quem lhe deu a vida? Quem lhe deu o emprego? Quem lhe dá a saúde? Consegue reconhecer isso? Quem lhe deu os filhos? Deus confiou você para cuidar dos filhos, porque os filhos são dele. Não pensou nisso? Então é sobre o culto familiar. Falamos de familiar porque envolve a família, que vamos falar. Hoje é quinta-feira, já sabe como é que é o nosso programa. É 100% bíblico e já temos aqui o nosso mestrando em Teologia Bíblica do Novo Testamento. Sabe quem é? Quem é o pastor? Osvaldo dos Santos Cauele. Pastor, seja bem-vindo. Muito obrigado. Mas não deixa de ser doutor, pastor, não é? Ainda não. Mestrando não deixa. Na nossa realidade, Angola a partir da licenciatura já começam doutor. Sabemos muito bem que há estudos lá em frente que precisa, não é? De fazer e tudo mais, mas já se chamam ali doutor, e na escrita parece que temos mesmo de escrever... eu não sei se é DR ou doutor com a letra minúscula, não sei. É DR, não é? Exatamente, mas do ponto de vista científico, né? Eu sou teólogo, mas permita-me ter que dar uma palavrinha relativamente a isso. Sim. Há necessidade de receber esse título como resultado de uma formação além do mestrado, e esse é um título que a universidade dá para aquele que tenha concluído todos os requisitos. Como a gente ainda não chegou ali, sim, então somos mesmo mestrandos em Teologia Bíblica do Novo Testamento. E já tomamos a liberdade em acompanhar agora o percurso do pastor. Daqui a pouco vamos dizer mestre, depois doutor, não é? Amém, pois amém. Obrigado. O Senhor permitirá. Deus seja louvado. Pastor, o que é um culto familiar, afinal? Muito bem. O culto familiar deve ser definido como o momento devocional dos lares cristãos. Repito, o momento devocional dos lares cristãos. É um momento especial de adoração. Adoração. Quem deve ter essa iniciativa num determinado lar? Ok. Espera-se que num lar cristão, completamente cristão, o pai seja o sacerdote do lar. Ele é o principal responsável para que esta agenda tenha o seu cumprimento integral todos os dias. Sublinhem, todos os dias. Há um horário específico para o culto familiar? Do ponto de vista da tradição cristã, se assim podemos dizer, a orientação é que deve acontecer no começo e também deve existir no final de cada dia. Isto é, duas vezes por dia ou uma vez? Um lar espiritualmente saudável tem no mínimo 2 cultos familiares. É o culto matutino, é o
culto bem no começo do dia e temos também um culto vespertino bem no final do dia. Antes da família deitar-se ou descansar, nós temos o segundo culto. Então começamos o dia com Jesus e terminamos o dia com Jesus. Uma casa protegida, uma família altamente protegida. Muito abençoada, acima de tudo. Mas quais são os temas que devem ser ditos ali? Ora bem, os cultos familiares ou nos cultos familiares nós abordamos temas diversos. Por exemplo, de manhã tem, não é? À noite, antes de dormir, também tem. Certo. Os temas devem ser os mesmos, diários? Por exemplo, o que abordarem de manhã também abordará de noite? Na verdade, o que deve acontecer é que nós precisamos, como família, sentar e fazer um estudo ou uma avaliação daquilo que vai ser mais benéfico para a vida espiritual da família. Então, o que se recomenda é que tenhamos 2 momentos culticos em cada dia, no mínimo. Agora, o que poderemos abordar nesses momentos culticos dependerá grandemente daquilo que são as necessidades de cada família, porque o culto familiar não é só o estudo da Bíblia, mas o culto familiar é um estudo da Bíblia de acordo com os desafios que a família está a enfrentar. Se for uma crise financeira, então nós vamos buscar a Deus orientações do céu a respeito dessa problemática. Quer dizer que, é claro, existe um plano de estudo organizado para cada dia, mas ele pode ser interrompido em resultado a uma determinada situação que a família esteja a viver naquele instante. Então nós interrompemos temporariamente a sequência dos estudos. Imagine que estamos estudando um determinado livro da Bíblia para esta temporada, então nós interrompemos para nos concentrarmos exclusivamente no desafio que a família tem em oração e buscar as orientações da palavra de Deus relativamente à situação que estamos a viver. E isso faz-me recordar que há famílias que acham que ali, durante a meditação, o pai aproveita orientar os filhos, não é? Por exemplo, um dia antes ele mandou fazer alguma coisa e os filhos não cumpriram. E durante a meditação ele vai falando da lição e dentro dela vai colocando a desobediência, o subtema sobre desobediência. E os filhos falam, papá está nos dando piada. Isso é meditação e papá está dando piada. Então tem de ser mesmo assim. Deve ser mesmo assim. Ok. As famílias que têm essa cultura estão certos. Eu faço isso em minha casa. Okay. O assunto que eu geralmente trago na mesa, porque é um alimento espiritual, ela visa principalmente responder aos desafios que temos. As preocupações ou as necessidades espirituais que como família temos, elas devem ser encaradas como prioridade nas nossas apresentações ou nas nossas abordagens em culto familiar. Porque isso ajuda a família a desenvolver ou a crescer espiritualmente, tendo que corrigir as preocupações pontuais da realidade do momento. E pastor, e o local? Por exemplo, a família precisa escolher um lugar onde todos os dias fará o culto familiar? Por exemplo, a casa tem vários compartimentos, então eles devem escolher, ok, vamos passar a fazer ou na sala ou nesse canto do quarto, alguma coisa assim? Olha, parece não ser tão relevante, mas é importante que tenhamos este tipo de seleção. Quando tornamos principalmente para inculcar nos filhos o senso de reverência, respeito, interesse, organização, importância deste momento cultico, é recomendável que ele seja preparado da melhor forma possível. Então, ter um lugar onde podemos fazer os cultos familiares, eu particularmente sou apologista que isso aconteça em todos os lares. Em 1 Coríntios 14, nós vamos encontrar o verso 33 em diante,
Porque Deus não é Deus de confusão e sim de paz. Principalmente o verso 33. Há traduções que apresentam o termo Deus de ordem. Ordem, organização, são elementos importantes do culto, não só na igreja. Da mesma forma que na igreja vemos uma ordem litúrgica devidamente elaborada, em cada momento tem a manifestação de um dos aspectos da adoração, as pessoas ficam aí, tem um momento de levantar, um momento de se sentar, tem um momento de interagir, tem um momento de ajoelhar. Então, é importante que isto aconteça também em nossos lares, porque a primeira igreja são as nossas próprias casas. Quer dizer que a nossa adoração não começa na igreja. A nossa adoração começa em casa. O que fazemos na igreja, a gente já faz todos os dias em nossas próprias casas. Como não podemos estar na igreja todos os dias, não podemos dormir na igreja, mas podemos em casa ter o nosso ambiente ou a nossa atmosfera cultica, a atmosfera de adoração. Pastor, no caso, chega aquele momento em que o pastor diz, oriente alguém em casa para preparar o lugar onde têm feito os cultos familiares. O que é que a criança vai colocar nesse lugar? Vai preparar o lugar? Como? Ora bem, o que se espera é que exista um lugar para as pessoas sentarem, né? Então vai pôr algumas cadeiras. De uma forma cômoda, exatamente, de uma forma cômoda. Eu conheço até lares, irmã Calete, que separaram mesmo um compartimento da casa para ser um lugar especial de culto. Tornaram uma pequena igreja familiar. Interessante, emocionante. Quando temos condições para atingirmos até estes níveis, é louvável esta iniciativa, porque dá para perceber o quão sério é Deus para as nossas próprias vidas, como é que desejamos torná-lo especial para a nossa própria experiência de adoração. Então temos as cadeiras, né? As pessoas precisam se acomodar, se possível inventar um pequeno púlpito, caso não, um espaço especial para o mensageiro para essa noite, que geralmente é o pai, mas não precisa ser sempre ele, porque é nos cultos familiares que os filhos aprendem a ministrar a palavra de Deus por formas a prepará-los ou capacitá-los para dirigirem cultos em suas próprias famílias quando abandonarem o lar e contraírem matrimônio futuramente. Então, eles precisam ser educados e disciplinados nessas práticas cristãs por formas a crescerem ao longo dos tempos. Vamos ler sobre isso em Deuteronômio capítulo 6. Deuteronômio capítulo número 6, desde o verso número 6 até o verso número 9. A palavra de Deus diz: estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Deus estava falando para os pais. Tu as inculcarás aos teus filhos. Vê o termo que a Bíblia usa. E esse cenário é um cenário do culto familiar. Tu as inculcarás nos teus filhos. O termo inculcar é mesmo imprimir, é insistentemente colocar a palavra de Deus na criança, na mente da criança, para se tornar um hábito. Por isso é que nós, nos cultos familiares, podemos delegar determinadas tarefas. Delegamos determinadas tarefas de memorização de textos bíblicos. E as crianças, eu estive bem recentemente a dirigir um culto de pregadores infantis, como um dos professores do curso de pregadores infantis da Missão Sul de Luanda e Cabinda. E eu dei uma tarefa de memorização de textos bíblicos, e algo de interessante que achei é que todas as crianças, eram raras exceções, colocaram todos os textos bíblicos em mente. E eles apresentavam com tanta naturalidade. Quer dizer que elas têm sim a mente pronta para armazenar os princípios da palavra de Deus, tanto na memorização quanto colocarem estas orientações em suas próprias
em suas próprias vidas. Então precisa mesmo tornar um hábito para que eles levem também um dia, não é? Quando forem grandes, casarem-se, não é? Certo. E criarem também os mesmos ambientes nas suas famílias. Certo, e cremos que é por causa disso que nós encontramos em Provérbios 22, verso 6, essa tão famosa declaração de Salomão, 22, verso 6, ensinai o menino no caminho em que deve andar, para que quando crescer não se desvie dele. E perceba como Salomão começa: ensine o menino no caminho. Não é ensinar o menino o caminho. São duas coisas completamente diferentes. Ensinar o caminho é o ensinar de longe. É apontar o caminho. Ensinar no caminho é o ensinar de aproximação, intimidade. Presença é estar lá, conforme disseste. Então, os pais têm a responsabilidade de fazer este acompanhamento direito da vida religiosa ou a vida espiritual dos seus próprios filhos. Pastor, o que é que se pode esperar de um filho que cresce numa família que tem esse costume? Uma bênção, uma bênção. Uma bênção. E foi justamente com base aos cultos familiares por onde Maria se baseou no processo da educação de Jesus Cristo. Por isso eu tenho usado uma frase frequentemente: se existirem em nossos dias mais mulheres como Maria, então teremos mais filhos como Jesus. Ela foi a professora legítima de Jesus Cristo durante a tenra idade. Qual foi a ferramenta? Culto familiar. O estudo da palavra de Deus, a oração, o louvor, todo esse ambiente cultico. Quando colocamos à disposição de todos os integrantes da família, eles fazem muito bem para aquilo que é a construção de um caráter aceitável, tanto no âmbito social quanto no âmbito religioso. Mas parece que não são todas as religiões que primam pelo culto familiar, pastor. São poucas. Olha, na verdade, toda religião baseada na Bíblia encontra este princípio que é parte da vida familiar dos crentes. Toda religião baseada na Bíblia. Então, quando usamos a Bíblia como sendo fonte para conhecer Deus e sua vontade e nos esquivamos desse elemento que é fundamental, então nós estamos, de certa forma, equivocados em relação à verdadeira vida cristã ou vida religiosa na vertente cristã. Então, para aqueles que não sabem ainda sobre a importância desses cultos, é bom que eles aprendam aqui, não é? Olha, é interessante perceber, eu estava fazendo uma pesquisa bem recentemente sobre isso, é interessante perceber que o culto familiar não só estreita o nosso relacionamento com Deus, mas também desenvolve intimidade entre as pessoas, partes da família. Alguém que não saiba e nunca praticou, não é, cultos dessa natureza, vai perguntar, mas estreita como a relação com Deus? Interessante. É estreita a relação com Deus porque no culto familiar nós adoramos a Deus tal como nós fazemos em nossas próprias igrejas. E todos os dias. Tal como acontece em nossas igrejas. Então, nós precisamos compreender que, tal como o quarto mandamento declara, 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Então, o sábado é separado como dia especial de culto de adoração. Não quer dizer necessariamente que durante a semana a gente não busque a Deus. Buscamos a Deus. É ali onde nasce a ideia da necessidade de existir os cultos familiares. E aqueles dias, pastor, que, por exemplo, as igrejas têm os dias de cultos. Por exemplo, a igreja adventista tem a quarta, certo, a sexta-feira e depois o sábado, né, que é o dia mesmo do Senhor. Então, nesses dias, quartas e sextas, dar também, as famílias primeiro devem fazer em casa, depois irem à igreja, ou só ir à igreja? Na verdade, tudo vai depender, deixa-me contar a minha experiência pessoal. Tudo vai depender sempre do ajuste familiar. Recordar que o mais importante é atingir os objetivos, ter a presença de Deus em nossas próprias vidas ou em nossos próprios lares. Sim.
O que fazemos em nossa casa? Nós, quando temos o programa, imagine, de semana de oração, estamos todos os dias na igreja, às noites. Quando voltamos a casa, consideramos o ambiente cultico da igreja como sendo parte do ambiente cultico de nossa própria casa para o referido dia. O que adicionamos é apenas ter um momento de louvor, gratidão a Deus e oramos em família com uma leitura bíblica. Apenas. Então, de alguma maneira acontece. Não, exatamente. De alguma maneira acontece. A intenção é não considerar que aquilo que fazemos fora tenha sido o substituto perfeito do que nós precisamos fazer dentro de casa. O que nós decidimos fazer, estamos a falar, eu estou a contar a minha experiência pessoal. Sim. Então, o ajuste que deve acontecer deve ser um ajuste do casal. Os gerentes, né? Os líderes dos lares, eles precisam decidir quais são as modalidades que podem implementar na vida do lar. Então, para mim, nós consideramos que o que fizemos na igreja durante a semana ou na noite, então já é parte do culto. Estamos a falar do vespertino, precisamente, e depois adicionamos apenas o louvor, uma leitura bíblica e oramos em família e cada um dirige-se à sua cama. Estar sempre na presença do Senhor. Sempre na presença do Senhor. Sempre na presença do Senhor. E pastor, para aquelas famílias que, por exemplo, a Igreja Adventista tem um manual, um trimensário, né? Ele vai de 3 em 3 meses, há sempre temas a serem estudados. E para aquelas pessoas que não frequentam a Igreja Adventista, mas pertencem a uma religião, o que é que devem estudar? Muito bem, muito bem. Se optarem em ter o culto familiar. Deixa-me que eu explique para os radiovintes. A Igreja Adventista, desde os primórdios do seu surgimento, tem a cultura de elaborar materiais, né, livros para o estudo diário da Palavra de Deus, que conduzem ao estudo diário da Palavra de Deus. Assim está correto. Então nós temos o nosso principal livro, que chamamos, para o nosso contexto, de trimensário, por ser usado em cada 3 meses, é o manual da escola sabatina. Consideramos que em nossa igreja nós temos uma fonte de instrução, uma escola, uma fonte de instrução que é baseado neste manual de cada 3 meses. E lá existem lições para cada dia. Essas lições são temáticas e diretamente relacionadas àquilo que é a palavra de Deus. Nos levam a Bíblia para a compreensão clara daquilo que é as Sagradas Escrituras. E também temos os outros devocionais. A Igreja Adventista está cheia de devocionais, vários livros devocionais para o ano todo. Tem para mulheres, tem para jovens, tem para as famílias, enfim. E para crianças também, pastor? Para crianças também. Agora, para quem não tem estes manuais, esta vasta literatura que facilita aquilo que é a dinâmica de um culto familiar, nós queremos propor o estudo sistematizado da Palavra de Deus. O estudo sistematizado da Palavra de Deus é a seleção de determinadas partes das Escrituras, quer sejam livros ou determinados temas das Escrituras, que se tornarão base dos nossos estudos durante uma certa temporada. Não sei se está conseguindo me perceber. Eu consigo, pastor. Agora estou naquela. Será que o pastor poderia ter uns temas agora para passar para os nossos ouvintes? Podemos sim, com muito prazer. Por exemplo, nós podemos estudar, vou falar de um estudo baseado num dos livros da Bíblia. Nós podemos selecionar, recorda que certa vez já orientei para os iniciantes da Bíblia como podem estudar a Bíblia no começo. Sim. Certo? Sim, recordo sim, pastor. Então, nós podemos, por exemplo, decidir estudar ensinos de Jesus. Okay. Ensinos de Jesus. Se queremos estudar ensinos de Jesus, então nós temos 4 livros disponíveis na Bíblia, que é o famoso grupo de livros denominado teologicamente de evangelhos. Temos o livro de Mateus, o livro de Marcos, o livro de Lucas e o livro de João. Então são livros que falam sobre Jesus, apresentam os ensinamentos de Jesus Cristo. É o Novo Testamento. É o Novo Testamento, sim. Novo Testamento. Então pegamos um destes livros e nós começamos a estudá-lo, a estudar capítulo por capítulo, de uma forma paulatina.
capítulo 1, capítulo 2, sucessivamente. No culto familiar, nós não estamos preocupados com a quantidade de informação, mas estamos preocupados com a qualidade desta informação. O que é isso? Qualidade da informação é ter certeza que a família entendeu a informação, compreendeu a informação. E se tivermos a nos deparar com determinados aspectos da narrativa bíblica que são complexos na compreensão, então nós precisamos estudar várias vezes. Podemos até ter uma semana estudando apenas um único capítulo, atendendo à complexidade do mesmo. Ou então, se for um capítulo amplo, nós podemos estudar frequentemente o mesmo texto durante 2 semanas. Um dos teólogos que eu muito admiro do mundo adventista, que é o Marvin Moore, ele disse que tem vezes que estuda um único capítulo durante 2 semanas. 2 semanas. E olha, as conclusões, aquilo que Deus revela ou ilumina para a mente dele, como em resultado a esses estudos, são conclusões interessantes. Então ele tem um domínio profundo da informação, e isso faz toda a diferença dentro daquilo que é a aplicação destas lições para as nossas próprias vida cristã. Então, o estudo sistematizado, selecionamos, imagine os ensinos de Jesus, e nós podemos ter acesso nestes livros. O livro Se quisermos de Mateus, avançar, Marcos, Lucas, João. Exatamente. Se quisermos avançar nos livros da lei, nós vamos para o princípio da Bíblia. Gênesis, Êxodo, Levíticos, Número e Deuteronômio. São os primeiros 5 livros da Bíblia que nos falam a respeito da história da religião, tá, né? Da Gênesis, do começo, da origem da religião, quando tudo começa. Ela nos leva até ao povo de Israel, as instruções que Deus apresentou a Israel baseadas na sua santa lei, como Deus desejou organizar aquilo que é o perfil da verdadeira adoração, que Ele propõe que seja seguido, obedecido por toda a humanidade. Estamos ali. Podemos avançar para os livros de Paulo, tá, né? Os livros de Paulo, a começar com Romanos, os Coríntios, enfim. Mas nos livros de Paulo temos diversos temas. Por exemplo, se eu for para o livro de Romanos, eu estou estudando discussões ligadas à salvação. É o mesmo tema que nós encontramos no livro de Gálatas. Discussão sobre salvação. Então como é que podemos inserir também Gálatas. Exatamente, Gálatas. Como a pessoa é salva, como funciona a salvação do ponto de vista cristão. Recordar que Paulo foi o sistematizador de toda a doutrina cristã. Ele organizou de uma forma bem teológica, bem mais elaborada para ter uma compreensão profunda deste assunto. Então as famílias podem separar cada temporada estudando especificamente os livros desse jeito, estudo sistematizado da Bíblia, avançando em cada um dos grupos de livros que nos apresentam determinadas informações sobre Deus. Ou também podemos estudar temas bíblicos. O estudo sistematizado também nos leva no estudo de temas bíblicos. Existem muitos temas bíblicos. A família precisa, por exemplo, compreender a segunda vinda de Jesus. Então, a segunda vinda de Jesus é uma mensagem bíblica do Antigo ao Novo Testamento. Então vamos, em cada um dos pontos das Escrituras, aprender sobre a segunda vinda de Jesus. Agora, se queremos saber sobre a segunda vinda de Jesus em uma abordagem única, imagina, na abordagem de Jesus, então já tem textos bíblicos próprios onde Cristo Jesus fala a respeito da segunda vinda, de sua segunda vinda. Mateus capítulo 24, Marcos capítulo 13, Lucas capítulo 21, são textos separados unicamente para falar a respeito da segunda vinda de Jesus. Pastor, podemos estudar. Pastor, vamos fazer, está tão bom, eu estou a gostar tanto, e acredito que os ouvintes também. Vamos fazer assim, como já chegamos à hora do nosso intervalo, vamos fazer o nosso intervalo e eu farei recordar o pastor sobre esses capítulos aqui. Eu sei que o pastor já sabe, com muito prazer. Sei que o pastor não esqueceu, mas eu quero lembrá-lo também para ver que eu estou a aprender. Querido ouvinte, vamos ao intervalo e já voltamos. 93.9 Rádio Adventos, a sintonia da esperança. Comece o sábado com a Rádio Adventos em companhia do programa Feliz Sábado. Acompanhe todas as sextas-feiras na sintonia da esperança. Feliz Sábado. É dia de alegria, de harmonia, é dia de canção e poesia. Tempo abençoado, santo dia do Senhor. Tempo
abençoado, santo dia do Senhor. Um feliz sábado para você. Querido ouvinte, já estamos de volta para continuarmos com a reflexão anterior. Para quem só agora sintonizou, saiba que nós estamos com o nosso mestrando em Teologia Bíblica do Novo Testamento, o pastor Osvaldo dos Santos Cauele. Ele que é o pastor da Igreja Adventista do Sétimo Dia, aqui no município de Talatona. Então, o nosso tema de hoje é sobre o culto familiar. Então é disso que estamos a falar. Há pouco tempo eu perguntei ao pastor para aquelas pessoas que não sabem que tema estudar nos seus cultos familiares, que temas é que o pastor pode propor? Olha, falou aqui de vários livros da Bíblia, mas nós vamos continuar. É melhor a gente continuar. Fique ali desse lado e ainda vai apanhar um pouquinho mesmo, porque o pastor já falou dos ensinos de Jesus, que é o livro de Mateus, Marcos, Lucas, João. Depois falou também de Gênesis, Êxodo. Eu não vou falar tudo. Fica só ali desse lado que você vai aprender muito. Tá bem, querido ouvinte? Pastor, estamos de volta. Eu prometi recordá-lo. Oh, muito bem. Prometi recordá-lo porque estávamos aqui a falar sobre Mateus 24, Marcos 13, Lucas 21, não é, pastor? Certo. Podemos continuar com essa reflexão. Certíssimo. Nesse ponto estávamos a falar a respeito da segunda vinda de Jesus, né? Sim. Eu disse que é uma mensagem que é apresentada nas Escrituras, desde o Antigo ao Novo Testamento. Quase toda a Bíblia fala a respeito da segunda vinda de Jesus. Há uma estatística cristã que diz que em cada 5 versos da Bíblia, um deles fala direita ou indiretamente a respeito da segunda vinda de Jesus Cristo. Sim. Então nós encontramos a mensagem da segunda vinda de Jesus em toda a Bíblia. Mas se desejarmos estudar a mensagem da segunda vinda de Jesus na abordagem de Jesus, também existem textos específicos para tal, que são esses que nós vimos ali. Que são esses da segunda vinda? Mateus 24, Marcos 13, Lucas capítulo 21 fala a respeito da segunda vinda de Jesus, na abordagem de Jesus, é o próprio Jesus falando. Diretamente. Agora, eu gostava de ler 2 versos bíblicos em Lucas capítulo 24 para podermos compreender que é esse jeito, essa forma correta de se estudar a Bíblia. Tá bem, pastor. O verso 27 e o verso 44. Não, Lucas 24. O verso 27 e o verso 44. É Jesus que nos ensina. Diz o texto bíblico, e começando, era Jesus que estava pregando, e começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Você está a conseguir perceber? Pastor, seria bom que eu voltasse. Eu não percebi mesmo. Eu não percebi. Certíssimo. Diz que, e começando, era Jesus estava instruindo, estava pregando para pessoas. E começando por Moisés, Jesus fez uma abordagem só baseada nos livros de Moisés, que é os livros da lei que mencionamos de Gênesis a Deuteronômio. Sim. E depois foi para os livros dos profetas, começar de Isaías até Malaquias, livro dos profetas. Diz que expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Podemos avançar por verso 44. A seguir, Jesus lhes disse: são estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importa se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Está na primeira pessoa. Olha só. Está na primeira pessoa. Olha só. Então, claramente se percebe que Jesus, para pregar, para falar às pessoas a respeito da palavra de Deus, ele fazia de uma forma organizada. Então, os nossos cultos familiares devem obedecer uma sequenciação lógica das abordagens. Isso para dar maiores resultados, oferecer maiores resultados e maiores benefícios àquilo que é a qualidade ou crescimento da vida espiritual da família. Quer dizer que ao obedecer um programa à luz desse resumo que fizemos, nós temos uma família que compreende os ensinos de Jesus, porque estudou de uma forma exaustiva, porque isso é uma vida toda. Uma vida toda. Eu já ia perguntando, pastor. Uma vida toda. Por exemplo, o livro de Mateus, por quanto tempo a família deve estudar? Ok. A família deve estudar, tal como nós apresentamos, de uma forma tal que se sintam satisfeitos. Não se preocupem em avançar. Na introdução, você fizeste uma pergunta interessante
que eu devo mais uma vez evocar é quando falavas a respeito o que temos que estudar de manhã. Precisa ser necessariamente o que precisamos estudar de noite. Ela é sim e também não, a depender da realidade de cada uma das famílias. Se entendemos que um assunto que estudamos de manhã é um assunto que ainda precisa ser compreendido, e algumas vezes, mesmo que tenhamos compreendido, mas nos emocionou e que queremos mais uma vez, não há problema. Podemos continuar. Não há problema. Não há problema. Há pessoas que fazem anualmente a leitura bíblica, o famoso ano bíblico. É muito bom. É muito bom. Mas de Gênesis a Apocalipse, diariamente há um calendário de estudo diário da Bíblia, do capítulo 1 de Gênesis ao capítulo 22 de Apocalipse. Até dia 31 de dezembro, aquilo termina. Essa iniciativa, este exercício é muito bom. Mas existe um exercício melhor. Qual é, pastor? O exercício melhor não é leitura, é o estudo da Bíblia. Que não é possível estudar a Bíblia um capítulo cada dia até o dia 31 ter estudado de facto. Porque não precisa entender. É a palavra de Deus. A Bíblia não é um livro qualquer. O exercício que fazemos para compreender os livros acadêmicos, enfim, os livros filosóficos da ciência e por ali, não é o mesmo exercício para a palavra de Deus. Pois daí, porque a nossa pastor, preocupação não é a quantidade, preciso repetir o termo, não é a quantidade de informação, é a qualidade, o que essa informação pode fazer em minha própria vida. Então não estou preocupado em avançar, mas estou preocupado em entender, estou preocupado em desfrutar, saborear, me deliciar desse ambiente, dessa atmosfera, desta informação que estou recebendo da palavra de Deus. Então vai existir momentos que eu posso, no único capítulo, me demorar durante dias e dias. Durante dias e dias. Mas também é aquelas pessoas que não conseguem perceber a Bíblia, pastor. Ok, o que fazer? Essas pessoas precisam de um instrutor bíblico. Okay. Eles precisam de um guião, de um mentor, de um orientador. Por isso é que existe a Rádio Adventos, que está disponível para dar estudos bíblicos às pessoas, está disponível para dar ferramentas para o aprendizado da palavra de Deus. Então, é preciso um orientador. Porque imagine que a forma como estamos a tentar apresentar em síntese o que precisa acontecer, nem todas as famílias conseguem avançar até nesses moldes. Então, há necessidade de sentar para aprender. Alguém precisa se levantar como nosso mestre, nosso professor, nosso orientador. E ao longo dos tempos nós conseguirmos compreender por formas a nos tornarmos também mestres e podermos ter capacidade para apresentar essas lições para as nossas próprias famílias. Pastor, suponhamos que alguém que esteja a nos ouvir a essa hora decida começar o culto familiar hoje. E essa pessoa não sabe onde começar. Já falamos há pouco tempo. Ela pode ligar para o pastor e dizer: pastor, eu quero começar hoje. Certo. Já. Porque todos os pais gostam de orientar os filhos biblicamente. Os pais gostam. Então, o pastor poderá orientá-lo mesmo ao telefone? Podemos orientar, sim, com muito prazer. Okay. Podemos orientar e podemos até já adiantar, apresentar aquela fórmula de iniciantes cristãos. É a fórmula do livro de Marcos. Okay. Para quem não tem ainda muito tempo de fé cristã, o livro de Marcos é um livro que resume a respeito da vida de Jesus, nos apresenta quem é Jesus. Então nós podemos passar a ler desde o primeiro capítulo, e porque os capítulos do livro de Marcos são extensos por natureza, então nós podemos ler o primeiro capítulo e alguns versos desse capítulo. Não precisamos ler todo o capítulo necessariamente para um culto familiar. Agora, existirão aqueles desafios que exigirão de nós a interrupção, né, de determinados temas por conta dos desafios que a família tem. Por isso é que há necessidade das pessoas serem treinadas. Até os discípulos, para se tornarem apóstolos, para se tornarem mestres, precisaram passar na Academia Teológica de Jesus Cristo. Foram instruídos durante 3 anos e meio. É preciso ter essa força de vontade, esse desejo de querer aprender e conhecer. E
ao longo dos tempos nós vamos tendo domínio e teremos capacidade para melhor comunicar esta informação. Okay. Agora, pastor, para uma família com crianças dos 0 aos 5 anos, como é feito o culto? Há pouco tempo falamos da Bíblia. A criança não entende a linguagem bíblica. Como é que essa família deve fazer? Precisamos ter atenção que às vezes essa família não é adventista. Certo. O culto familiar cristão também combate uma das grandes problemáticas da sociedade hoje, que é a adultização de crianças. Você já ouviu falar disso? Não, mas consigo perceber. Adultização de crianças. Adultização de crianças nesse contexto é desejar passar informações para adultos ou de adultos para crianças. Adultização de crianças é que é um problema. Está errado. Nós não podemos passar informação de adulto para criança. A informação existe, mas para que seja compreendido por várias classes ou vários níveis de pessoas, no caso crianças, nós precisamos reduzi-la de acordo com a linguagem infantil. A compreensão de infância. Quer dizer que a Bíblia, quando estivermos dentro do ambiente do culto familiar, nós precisamos considerar que as crianças precisam de lições objetivas e de acordo com a sua realidade. A linguagem, a forma como vamos comunicar, ela vai precisar ser completamente diferenciada em comparação àquilo que é a comunicação com pessoas adultas. Quer dizer que, para tal, todas as famílias que têm crianças pequenas, então o culto familiar precisa ter duas partes. Tem um momento infantil, onde nós comunicamos em menos de 5 minutos a 5 minutos. Para as crianças. Os cânticos também devem acontecer. Exatamente. Primeiro crianças, primeiro elas, e depois nós avançamos para o ambiente adulto. Agora, o que tem acontecido com determinadas famílias é estudar lições de adultos. Por exemplo, o manual do estudo da lição de escola sabatina, que nós usamos como adventista do sétimo dia, bem na capa nós encontramos lição para adulto. Mas há quem estuda aquela lição com criancinhas. Então, a capacidade do que deve acontecer é o seguinte, irmã Calete. Os pais, se desejam apresentar a mesma lição para as crianças, então devem estudá-las um dia antes, estudar devidamente e fazer um esboço infantil para ser o pão, o pão espiritual a ser apresentado para a criança naquele ambiente do culto antes de entrar para o ambiente propriamente adulto. É sempre de forma separada? Sempre de uma forma separada. Precisa existir essa distinção. Ok. E para um casal recém-casado? Certo. Como é que é o estudo? Não tem criança, é recém-casado, não tem na realidade cristã, o namoro é sem envolvimento, logo casam-se sem filhos. Ok. Então, como é que é o estudo? Obviamente, um dos desafios que os recém-casados têm é o aí também, tornar a convivência a dois uma vida, a lua de mel por todo o tempo. Aí também, pastor, já a lua de mel está presente, mas as dificuldades também já começaram. Certo. Porque casaram-se recentemente, então vai haver interrupção do tema recorrente para falar da crise. Gastaram muito no casamento. Então. Ora bem, na verdade o que nós temos que compreender é que o culto familiar é a vida do crente com Deus. Então, nós não podemos viver sem Deus, independentemente das circunstâncias. Quando as coisas estiverem bem, quando estiverem mal, nós precisamos sempre viver com Deus. Então, quando estamos diante desse momento de lua de mel, né? Algumas vezes podemos nos esquecer de nos separar formalmente e buscar a Deus. Mas não deve esquecer. Não devia ser assim. Não devia ser assim. Então nós temos que ter sempre horários específicos, isso é importante. Momentos específicos que nós sabemos que é o momento da comunhão, de buscar a face de Deus. Pastor, por exemplo, falou do horário agora. Assim, taxativamente, às manhãs, qual é a melhor hora para o culto familiar? Olha, para Se for nessa fase de férias, que as crianças estão de férias, qual é a melhor hora? Olha, na verdade, do ponto de vista medicinal, somos orientados a nos deitarmos pelo menos 21 a 22 horas, por causa de um processo de recomposição, de terapia que o corpo
em si mesmo, ao longo da noite, vai precisar executar. Yeah. E isso acontece principalmente das 22 às 2, 3 horas. Quando alcançamos 4, 5 horas, o organismo já está disposto já está é uma pronto, cirurgia natural. Já está pronto para acordar. É uma cirurgia E se a gente natural. não acorda é porque não queremos acordar. Não queremos acordar. Então, a partir de 5 horas, 6 horas, as Já famílias pode. geralmente deviam ter o seu ambiente cultico do começo do dia. E de noite? De noite também deverá acontecer antes de nos jantar. deitarmos. Antes de nos deitarmos. Não devia ser antes do jantar, não. Tudo isso vai depender daquilo que é Que a família concordar. Exatamente. Ok. O ajuste familiar. Mas senão, antes das pessoas se deitarem, então nós temos o nosso ambiente cultico. Ok. Certo. Pastor, muito obrigada. Olha, o nosso tempo já foi embora. Eu nem dei conta que já foi. É verdade. Nosso tempo foi embora, mas não vamos deixar de falar dos estudos bíblicos que o pastor tem dado. Certo, O número de telefone. Certo, é Sim. sempre o 925 13 57 00. Certo. É o mesmo número para os cursos online? Também com base esse contacto nós temos oferecido alguns cultos online para aqueles, a partir do WhatsApp, principalmente para aqueles que tiverem através de um agendamento prévio. Sim. Nós conseguimos acertar uma hora e conseguimos ministrar determinados cultos online. E o curso presencial? O curso presencial, nós temos a nossa classe bíblica aqui na Igreja de Talatona Metropolitana, Igreja Adventista do Sétimo Dia de Talatona Metropolitana, 8 horas em todos os sábados. É só ligar ao pastor, marcar, não é? Certo, e sábado o pastor aguarda. Certo, basta chegar na igreja, só perguntar onde está o pastor. O pastor está na classe bíblica com os estudantes e nós temos tido os nossos encontros. Pastor, nós também sabemos que as manhãs, o estudo da palavra de Deus, antes do programa o programa normal do sábado, tem tido momento de oração, não é? Sim. Nós aqui em nossa igreja, a igreja está aberta às 6h30. Também é um cultozinho, é só né, um pastor? culto de adoração. Decidimos orar. São orações intercessórias, sim. São orações que nós temos feito. A favor para os membros. Nós oramos em favor de tudo e de todos. Exatamente. Tanto membros, não membros. Oramos pelos nossos governantes, oramos pelo nosso país, pelos desafios da humanidade. Oramos pela segunda vinda de Jesus. Precisamos que Jesus volte. É a maior necessidade para o nosso mundo. E tem tido um retorno bom? Tem sido uma bênção. Tem recebido também pedidos de oração? Recebemos muitos. Nós temos a nossa caixinha e está sempre recheada de inúmeros pedidos de orações. E depois da oração, tem procurado as pessoas que precisam? As pessoas dão sempre um retorno. Exatamente. Em gratidão ao que Deus operou em suas próprias vidas. Ok, pastor. Sim. Olha, pastor, muito obrigada pela sua presença. O tempo, pareceu que foram apenas 20 minutos, Soraya. O tempo passou rapidinho. Pastor, muito obrigada mais uma vez. Falamos também dos estudos bíblicos que tem dado aos sábados. Eu quero repetir o número: 925 135 700. O pastor fala assim em 222 e eu levo já assim, 33. Está certo. Então, querido ouvinte, muito obrigada pela sua presença. Sabemos que esteve ali o tempo todo, atentamente para ouvir sobre o tema de hoje, que foi o culto familiar. Aprendemos bastante. Se você não sabe estudar a Bíblia e quer passar a ter esse culto diariamente em sua casa, ligue para o pastor. Ele irá orientá-lo em como começar. Tá bem, querido ouvinte? Muito obrigada por estar ali. Dizer que o programa Mais Família teve a coordenação de Zacarias dos Santos, supervisão de Soraya Laureano, técnica e sonoplastia de Luciana Mucage, produção e apresentação de Conceição Calete. Pastor, assim como tem acontecido todas as quintas-feiras, vamos também terminar em oração. Amém. Por favor, pastor. Deus eterno, louvamos o teu nome por nos reunires mais uma vez aqui e poderes nos ensinar a respeito do culto familiar como sendo uma ferramenta importante demais para fortalecer nosso companheirismo e intimidade com o Senhor.
O desejo do nosso coração é que os estimados radiovintes da 93.9 Rádio Adventos possam ser ricamente abençoados com todas estas lições. E esta bênção reflita-se na reestruturação, reforma e implementação dos cultos familiares no ambiente diário de cada uma das famílias. Pai, siga cuidando de nós e abençoando a Rádio Adventos de forma muito especial, o programa Mais Família, que visa dar orientações educacionais na vertente cristã para o fortalecimento, crescimento de todas as famílias. Receba-nos e aceita-nos no nome doce e por amor de Jesus. Amém. Amém. Deus é justo e sabedor, sabe o que é melhor. Ele entende a minha dor e vem me consolar. Sua graça me sustém e forte me mantém. Deus é santo e sabedor, Ele é real. Meu futuro em suas mãos está. Final feliz me preparou. Eu sei, posso agora em paz descansar, pois Ele é sabedor. Me sustém e forte me mantém. Deus é santo e sabedor, Ele é real. Meu futuro em suas mãos está. Descansar, pois Ele é sabedor. Deus é justo e sabedor, sabe o que é melhor. Família, uma instituição criada por Deus no Éden. O Mais Família reconhece esse princípio e vem para orientá-lo a valorizar o que Deus instituiu. Mais Família.